Bom dia, professora Daniela. Meu nome é Flávio Marcílio da Silva Barbosa e vou apresentar para você o trabalho intitulado como Salinização nas edificações públicas, que é a análise crítica das causas e consequências da patologia. Meu orientador foi o professor Dr. Agostinho Lopes Venâncio. Então, para começar o trabalho, a explicação, vou falar sobre as construções e as obras públicas. As construções são desde muito tempo importantes para as atividades humanas, sendo elas de vários tipos: prédios comerciais, residenciais, obras privadas e públicas. O enfoque do trabalho são as obras públicas, estas que apresentam vários problemas como mau gerenciamento, como a gente vê por aí, né? Nas reportagens, a grande maioria ultrapassa o orçamento e tem um atraso no cronograma, afetando assim o motivo negativo os empreendimentos. Todo esse problema nas edificações públicas acabam acarretando em patologias da construção. As patologias podem ser causadas por diversos fatores, entre as mais variadas patologias. Temos a salinização, que é o foco desse estudo. A salinização ocorre por meio de cristalização e deposição de sal na superfície dos materiais, onde ocorre a entrada de solução salinas nas fraturas, nas fissuras, nos poros, causando a deteriorização da construção e alteração estética que dá nas edificações. Com isso, esse estudo é de grande importância, pois está ocorrendo um grande interesse científico sobre o efeito da cristalização de sais nos materiais de construção. Desse modo, avaliar como a salinização surge e quais os impactos que elas podem causar nas construções irá possibilitar um conhecimento sobre o comportamento dos materiais perante a exposição aos agentes de degradação. Então, temos com isso o objetivo deste estudo é que vou fornecer um melhor conhecimento sobre o fenômeno da salinização em edificações públicas, buscando suas causas e quais impactos que esta patologia vai acarretar na construção. Sobre as patologias nas obras públicas. Devido à circunstância econômica do nosso país, essas obras têm uma falta de controle sobre os serviços realizados e também sobre os materiais usados. Em sua grande maioria, as obras públicas têm baixa qualidade, falta de fiscalização e suas realizações, falta de eficiência e planejamento, além da limitação de recursos e falta de manutenção. As patologias, então, podem ser definidas como parte da engenharia que estuda procedimentos, sintomas, circunstâncias e quais são as origens das deformidades da construção civil. Mas por que as patologias ocorrem? Podem ser por desgaste natural, acidentes, materiais de má qualidade, falta de manutenção. Esses fatores que ocorrem normalmente em edificações públicas. É importante o estudo das patologias para que se possa procurar por qualidade no desenvolvimento da construção, melhoria da habitação e na duração das edificações. Mas as causas. Qual é as causas e origem da patologia? Então, as suas causas podem ser por agentes químicos, agentes físicos e agentes mecânicos. Agentes químicos podem ser pelo produto químico vindo do ambiente que a obra está localizada, organismo e também dos materiais também de construção. Pode vir também os agentes químicos, como por exemplo o cimento, que tem várias composições químicas. Os agentes físicos vêm o vento e a chuva, agindo sobre a edificação e os materiais. O excesso de carga sobre a estrutura também, que é os agentes mecânicos. O excesso de cargos
nas estruturas é quando você altera o projeto, altera, né, a formação do projeto. Por exemplo, uma obra, né, ela foi calculada por um X total, entendeu? De peso. Mas só sem você consultar um engenheiro, você acrescenta mais peso nessa patologia. Assim vem as fissuras, as deformações que podem causar na sua obra. As patologias, elas podem ser a infiltração, onde a água vai penetrar nos poros das construções, gerando umidade e acarretando em mancha na pintura, bolor, tinta descascada e bolhas, destruindo o revestimento da parede. Temos também as manchas na construção, que ocorre pela presença da umidade ocasionada pela absorção capilar da água pelos materiais da obra, levando à danificação da pintura, a parede úmida e a massa corrida estufada. Ou seja, essa primeira figura aqui é chamada bolor ou mofo, que são colônias de fungos filamentosos que desenvolvem nas paredes internas por problemas de umidade, falta de luz ou quando um ambiente possui baixa ventilação, que exatamente ocorre o mofo e o bolor. Se você não tiver uma iluminação adequada, entendeu? E também o quarto muito fechado, a tinta vai chamado mofar, entendeu? Tipo fazendo essa mancha aí dessa primeira figura. Essa segunda figura é a chamada corrosão, a corrosão de armadura, que vai ocorrer em locais mais expostos à umidade e agentes agressivos, onde onde tem o ferro, a armadura, né? Ela tem que ser bem coberta, ela tem que obedecer a espessura mínima, o cobrimento mínimo do concreto, entendeu? Especificada lá no projeto. Como o concreto é muito poroso, alguns íons vão penetrar nele e alterar o estado de passividade da armadura. Essa corrosão vai ocasionar a ferrugem. É chamada aqui, esse fenômeno aqui, ou seja, o concreto ele está totalmente carbonatado. Ele conseguiu, né, os agentes químicos, né, conseguiram entrar no concreto, a água também, né, a maresia, né, do mar também entrou, fez lá o processo, né, e ele carbonatou o concreto. Quando carbonata o concreto, né, ele vai ser desplacado o concreto, ou seja, descobrindo a armadura, ou seja, vai gerar outra patologia chamada corrosão por carbonatação na armadura, como você vê aí nessa segunda foto. Então, vamos agora observar a fissura e a trinca. A fissura e a trinca são totalmente distintas as duas. As trincas possuem uma abertura maior que a fissura, sendo de 1 a 3 milímetros. A trinca chega a dividir a estrutura e pode ser ocasionada por problemas estruturais graves. Qual é a patologia que podem, né, surgir a trinca? Pode ser um recalque, pode ser exatamente o que eu estava dizendo, de você colocar muita carga, entendeu? Muita carga na sua estrutura. Pode ocasionar isso também, chamado as trincas ou as fissuras. Essa outra aí é chamado a eflorescência, que é a composição salina que aparece na superfície das paredes, trazida pelo seu interior por meio da umidade também. E tem também a criptofluorescência, formação de cristais que ocorre no interior da parede ou de uma estrutura pela ação dos sais, entendeu? Quando a água do solo, né, aqui em Quixadá, por exemplo, nas cheias, né, a água do solo, ela sobe pelas paredes, esse fenômeno chamado capilaridade, deixando a parede toda
toda molhada. Às vezes você olha assim, não choveu, por que essa parede é molhada? Por conta disso aí, que a água do solo subiu e fica entrando nas alvenarias. E quando é na época de sol, de estiagem, de sol quente, tudo, essa água desce, entendeu? Aí quando a água desce, a água tem sal. Sal da onde? Do solo, entendeu? Aí essa água ela é evaporada. Aí pronto, aí deixa o sal. Exatamente essa aqui, a eflorescência, que você está vendo aqui na segunda figura. Mas um pouco de eflorescência. A eflorescência é o transporte, depósito e cristais de sais que ocorre no exterior das alvenarias e acarreta em defeito estético, porém pode provocar também a degradação mais profunda devido à agressividade química. O sal pode estar presente em diversas estruturas, como no solo e nos materiais também de construção. No solo, quando o sal está presente no solo e pode atingir a alvenaria em concentrações elevadas, com a evaporação da água. Como já dito antes, né, a água sobe pelo fenômeno chamado de capilaridade, né? Na época da estiagem ela desce, entendeu? Deixando os sais na superfície das alvenarias. E nos materiais também pode conter o sal. Ou seja, quando os sais estão presentes nos materiais de construção, o sal também irá absorver a umidade do ar e cristalizar-se, acarretando em mancha na parede e pode ocasionar a deteriorização. Essas fotos mostram como fica as construções que sofrem com a salinização. A primeira, a segunda aqui que eu estava explicando e a terceira figura. Então, sobre a salinização, os sais podem também vir do mar, como eu já disse, né? Aquela parte lá do pilar, lá, daquela armadura corrosiva, né? Esses sais entram no concreto das construções, ocorre a evaporação e cristalização desta. Além das cristalização de sais nos poros e dos ataques químicos, pode acontecer também outras degradações resultantes do congelamento, ataques biológicos, impacto e abrasão das ondas, e em especial a corrosão de metais que estão embutidos no concreto, dito anteriormente. O carreamento de sais de ambientes marinhos irá ocorrer através de vento ou mesmo vindo da poluição mesmo do ambiente onde se encontra a obra, a estrutura. As construções de áreas litorâneas são as que mais sofrem impacto por conta da maresia, por conta do mar. As edificações em ambientes marinhos vão sofrer com a entrada de sais, pela chuva ou nevoeiros salinos vindo do mar, e também alguns materiais de construção que estão em contato direto com o solo. Sobre a metodologia do trabalho, foi feita uma revisão da bibliografia sobre as causas e consequências da salinização nas edificações públicas. Para a construção do trabalho foi realizadas as seguintes etapas. Primeiro foi feita a definição do tema, né? A gente escolheu o tema, né? Depois a definição de quais conceitos irão ser pesquisados. Com isso foi feita a coleta de dados. Essa coleta foi feita fazendo uma busca em artigos, teses, monografias e livros. Os materiais, como já separado, foi feita a leitura deles. Um refinamento dos dados foi feito para a escrita do trabalho. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao professor Agostinho pela ajuda que ele me deu.